Então, meu nome é Oscar, né? Boa noite a todos e vamos começar aqui. Vamos deixar essa questão do currículo para depois. Depois vocês ficam sabendo quem eu sou. Sou bem objetivo. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu só... Perdão. Deixa eu só colocar aqui rapidinho. Ok. Só aguardar aqui a apresentação ser compartilhada e a gente vai. Tudo certo. Tudo certo? Certo. Bom, pessoal, primeiramente, então, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Eu acho que sempre é muito importante a gente compartilhar um pouquinho do que a gente aprende ao longo de uma jornada de estudos, né? Então, vamos começar, né? Então, o nosso objetivo aqui é tratar sobre a busca de artigos em bases de dados, né? Bases de dados científica, né? Então, pessoal, esse é o itinerário nosso para essa noite, né? Eu vou abordar somente 6 tópicos, mas eu quero trazer alguns aspectos práticos aqui que poucos, inclusive eu acredito que até mestrandos da minha turma ainda não sabem. Então, vocês vão ter, essa turma nova que está entrando, algumas informações, alguns conhecimentos, né? Adicionais e muito importantes para começar essa jornada, né? No estrito senso, isso é muito importante, tá? Então, pessoal, não temos o objetivo aqui nessa palestra, nessa breve palestra, né, esgotar esse assunto, obviamente. Vamos somente ter uma breve introdução, considerando a limitação do tempo, né, que a gente tem aqui para conversar com vocês hoje. Então, nossa proposta é apontar um caminho inicial, né, para quem for escrever artigo científico, realizar uma pesquisa, enfim, você ter acesso realmente a um conteúdo confiável à altura da ciência, né? Então, são várias as fontes de informações existentes. Então, temos os livros, temos teses de dissertações, temos artigos científicos, né, que esses artigos são revisados por pares, né, o processo chama peer review process, então, até faltou um C ali, né, então, é um processo, esses artigos, eles passam por uma validação, né, à cega. Então, é por isso que o conteúdo, a informação contida no artigo é uma informação mais valiosa do ponto de vista científico, né? Então, e nós temos também a literatura cinzenta, né, que são aquelas outras fontes de informações que estão em sites, jornais, mas não aquele jornal científico, eu falo jornal mesmo, aquele jornal que a gente tem, tipo Popular, Estadão, e aí vai, né? Outras fontes também, tais como, por exemplo, um relatório, enfim, né? E aí tem várias coisas. Tudo que não enquadra em livro, teses, dissertações e artigos científicos é a chamada literatura cinzenta. Algumas pessoas até incluem as dissertações e teses, porque, apesar delas serem validadas por uma banca, muitas das vezes nós sabemos que existe uma tendência de se aprovar o mestrando ou doutorando. A banca, geralmente, ele tem esse viés aí de aprovação. Então, não existe uma garantia que o conteúdo que está em uma tese ou uma dissertação é um conteúdo que realmente ele representa o que a ciência deseja, ou seja, às vezes o método está com alguns problemas e tal, isso é normal, tá? Isso faz parte. Então, por isso que, geralmente, temos que optar pelos artigos científicos. Esse aí é o conteúdo mais seguro que a gente tem do ponto de vista científico, né? Então, pessoal, diante dessa fala minha aqui, eu gostaria de saber, né? Então, por que mesmo que a gente tem que constar artigo científico? Aí eu vou devolver a palavra para vocês e vocês falam. Pode falar, pode abrir o microfone aí e falar. O que vocês acham? Por que a gente tem que constar realmente os artigos científicos quando a gente for desenvolver uma pesquisa, quando for escrever um artigo, quando for escrever dissertação, a tese, enfim. Pode abrir e falar. Posso falar, então? Pode, claro. Eu acho que por vários motivos. Um deles seria uma maior confiança, de repente, na informação contida ali, né, uma certificação disso, e seria um parâmetro, uma base de orientação, até para a gente organizar as ideias, chegar a um objetivo mais definido, sei lá, orientação mesmo. Então, uma base mais realmente verdadeira, né, e orientação mesmo. Isso, perfeito. Mais alguém? Pode falar. Pessoal, não estou vendo vocês aqui, tá?
Boa noite. Eu acho que tem a ver também com um artigo científico. Muitas vezes ele vem de uma dissertação, ele vem de uma tese, e aí passa por um processo de aprimoramento, e aí se divulga esse material do pesquisador. Isso. Geralmente, eles... Não é regra geral, né? Mas, de alguma forma, acaba que um artigo ele é construído, né? Em algumas circunstâncias, por conta de uma tese, uma dissertação na qual o mestrando ou doutorando ele tem que publicar, então acaba que aprimora mesmo. Faz sentido. Próximo aí, mais um aí, para a gente encerrar. Vamos lá. Eu acho também porque os artigos científicos também, eles muitas vezes eles trazem várias visões diferentes, né, talvez o mesmo tema, né, mas só que de ângulos diferentes. Então, quando você, né, busca aquele tema de artigo ali, você vai ter uma referência bibliográfica boa para você se apoiar, né, ter como referência. Exatamente, também faz sentido também. Na realidade, gente, nós poderíamos passar aqui a noite toda falando sobre essas questões, essas justificativas para que a gente sempre se embase em artigos científicos. Outra questão, pessoal, que eu esperava que alguém respondesse aí de primeira, é o seguinte: a ciência, muitas das vezes, ela evolui muito rápido. Então, a informação contida no artigo, ela é uma informação de ponta, ou seja, está na fronteira da ciência, tá? Quando o artigo ele está publicado num livro, por exemplo, já é algo clássico, já é algo assim que já está consolidado, enfim, demora um certo tempo para ele estar ali. Então, você já vai estar lidando com uma informação que já está um pouquinho defasada, digamos assim. Então, a ciência, ela se constrói de forma muito rápida, né? E aí, a grande sacada é que o artigo científico, ele passa por um processo de avaliação que é às cegas, ou seja, isso aí elimina o viés, porque se eu conheço, por exemplo, o professor Sucupira, né? Ele é meu amigo, ele é gente boa e tal, então, se eu conhecesse ele submetesse um artigo e eu fosse um editor de uma revista, poderia gerar um viés na minha aprovação, na minha avaliação. Então, essa questão, ela é importante, tá? Então, a gente não tem esse processo no artigo científico, tá? Então, pessoal, vamos dar sequência aqui, então, na apresentação. Eu vou alternar minha tela aqui, porque eu estava vendo vocês. Então, pessoal, o que a gente tem que compreender que existem alguns termos que, às vezes, no inglês a gente confunde quando é traduzido para o português. Então, vamos lá. Primeira coisa, vocês não devem confundir revista científica, né? Que é a mesma coisa de periódico científico, ou em inglês de scientific journals, né? Então, exemplo desse tipo de material é um artigo da Nature, da The Lancet, da Science, enfim, aí poderia citar uma infinidade de revistas científicas, né? São conteúdos que são avaliados por pares, né? Às cegas. Nós temos também a revista, que no inglês é a magazine, né? A revista, tal como Veja, Nova Escola, Globo Rural e um punhado de outras mais aí, são revistas impressas, essas que a gente compra na banca de revista. Então, são coisas distintas, né? Então, a gente não vai utilizar numa tese, por exemplo, a menos que você não esteja estudando o processo de produção de uma revista, né? Essa revista que vende numa banca, não faz sentido você citar conteúdo de uma revista como essa. Por quê? Porque isso aí está cheio de viés, né? Viés de intencionalidade, viés de ideológico, e aí vai um punhado de coisas. E às vezes até coisas erradas mesmo, né? Equivocadas. Nós temos o jornal, né? Ou seja, o Popular, Estadão, Folha de São Paulo, ou seja, no inglês isso é o newspaper, né? Então, esse conteúdo é um conteúdo que ele é bem tendencioso também. Então, não faz sentido a gente citar esse tipo de material. A não ser, por exemplo, que seja foco de pesquisa, né? Então, pessoal, por que então a gente deve citar o artigo científico ao invés de outras fontes? Nós já falamos um pouquinho aqui, né? Mas se alguém ainda não estiver convencido da importância da gente utilizar como base, né, epistemológica um artigo científico ao invés de um livro, por exemplo, eu convido vocês a lerem esse artigo aqui. Esse material, vocês não precisam anotar nada, esse material, esse conjunto de slides vai ser disponibilizado para vocês, tá? Eu vou pedir para que o pessoal aí do programa encaminhe para todos os mestrandos, né, que estão participando aqui no momento, fizeram as suas inscrições e tudo mais, tá? Então, mas depois vocês dão uma lidinha aqui, para quem ainda não se convenceu da necessidade, da importância da gente citar os artigos.
Bom, pessoal, sobre a literatura cinzenta também, às vezes isso aí pode ser que não fique tão óbvio para todos nós, né? Então, eu convido vocês também a lerem essa matéria. Isso aqui é uma matéria, não é um artigo científico, é uma notícia, né? Então, foi publicada lá no portal da USP, né? Então, seria bastante interessante para que vocês comecem já com o pé direito, né? Ignorando conteúdos que não fazem tanto sentido. Bom, vamos entrar no segundo ponto, né? O que nos interessa mesmo, né? A primeira coisa que nós temos que fazer, a primeira pergunta, é o que são bases de dados. Nós temos que definir isso aí, para que a gente possa avançar no curso, né? Então, pessoal, seguindo a terminologia, o sentido da terminologia, né? Uma definição para esse termo seria um conjunto organizado de informações armazenadas em um sistema computacional. Esse sistema computacional, muitas das vezes, está estruturado, né? Ou seja, você tem ali uma certa tecnologia por trás que possibilita você recuperar a informação. Porque não faz sentido a gente armazenar alguma coisa se você não consegue depois acessar aquela informação de forma precisa e objetiva. Então, uma base de dados, ela tem esse conceito e esse contexto aí de ter algo bem estruturado, você tem uma interface que possibilita você entrar com algumas informações ali, né, que são os parâmetros, né, e a partir desses parâmetros você consiga recuperar a informação desejada, tá? Exemplos de bases de dados que nós temos, podemos ter a Scopus, que é da Elsevier, né, que é um grupo editorial aí muito grande, praticamente o maior grupo editorial, né, do planeta aí, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre eles, a Web of Science, que é da Clarivate Analytics, a Cielo, a Lilacs, essas daí são bases que são patrocinadas por fundações, instituições públicas, né, aqui na América Latina e no Caribe. Temos a PubMed, que é uma base que trata da área de saúde, né, que é muito comum, muito famosa, né, a PsychoInfo, que é da área de psicologia, a ERIC, que é da área de educação, a Science Direct, essa palavrinha é difícil de falar, que é também do grupo Elsevier, né, daqui a pouco a gente vai entender a diferença do Scopus e da Science Direct, a Sinal, a SocIndex, né, eu acho que é assim que pronuncia. Enfim, nós podemos citar várias aqui, existe uma infinidade de bases disponíveis, né? Bom, e aí eu vou começar uma pesquisa, gente. Onde é que eu vou começar a pesquisar, né? A gente fica perdido, porque são tantas opções, o cardápio de opções aí para que a gente possa acessar, para buscar informação é muito grande. Então, nós temos que nos direcionar, né? E para nos direcionar, nós temos que entender quais são os tipos de bases, né? Algumas dessas bases são multidisciplinares. Isso significa que elas possuem conteúdos ali, né? Ou seja, elas conseguem nos trazer informação de diversas áreas do conhecimento, tais como a Scopus, Site Direct, Web of Science e a Cielo. Então, essas aí você encontra não só informação, por exemplo, da área de educação, ou só da saúde, ou só da área de, sei lá, biológica, agrárias, enfim, você encontra as mais diversas áreas de conhecimento indexadas nessas bases, né, que são as multidisciplinares. Temos também algumas bases que são muito específicas da área do conhecimento, tal como a ERIC, que ela tem basicamente conteúdo voltado para a área de educação, a PubMed, que eu já falei, que é da área de medicina, né, saúde e medicina, a Sport Discos, que é mais da área de saúde do esporte, enfim, da área de educação física, né. Então, ou ela é multidisciplinar, ou ela é específica de uma área. Então, essas duas coisas aí, elas como se fosse assim, a abordagem dela, né? Ou seja, o objetivo da base. Nós temos também bases referenciais. As bases referenciais, pessoal, ela não tem o artigo em si. Ela somente armazena o metadado. O que vem a ser um metadado? Metadados são informações que formam um catálogo. Então, ali eu tenho o título do artigo, tenho os autores, temos ali o abstract, né, que é o resumo, né, mais conhecido como resumo no português, temos as palavras-chave, temos o identificador único do objeto, ou seja, da publicação, que é o DOI, né, temos qual revista que foi publicada, temos o link para o original, para o texto completo, mas o texto completo não está na base referencial. Na base referencial, você tem como se fosse um catálogo telefônico, na qual você procura o telefone e você vai lá e usa. Então você não tem ali, né, nessa base,
o texto completo. Você só tem um índice, por isso que fala bases referenciais ou indexadores, né? Então, exemplo de bases referenciais, Scopus, Web of Science, Cielo, Eric, Sinal, e aí poderíamos estar citando inúmeras outras. As bases de texto completo, o próprio artigo, né, ou seja, aquele artigo que foi submetido, ele está lá dentro. Aí nós temos a SciDirect, a PubMed, a MJ, PLOS ONE, e vai aí por diante. Me parece que alguém chamou aí. Espera um pouquinho só que eu vou alternar aqui, que eu não estou vendo vocês. Sim, a Leandra levantou a mão. Pode falar, Leandra. Alguém gostaria de falar algo? Tirar Alguém está assistindo o jornal. É verdade. Wander. Leandra, você quer falar? Fica à vontade. Pode perguntar. Acho que ela ligou sem querer a mãozinha. Possivelmente. Então, eu vou alternar aqui e a gente dá sequência, tá, pessoal? Ok. Bom, pessoal, e para finalizar essa parte aqui, esse slide, nós não podemos deixar de compreender também que nós temos algumas bases que o escopo dela, né, ou seja, a abrangência dela é regional, tá? Como a Cielo, a Lilacs, aí nós temos algumas outras que eu pesquisei hoje, né, tem a Cielosa, que o pessoal chama, que é uma Cielo, só que aborda somente o sul da África, né? A Redalic, a Insir, enfim, eu não sei nem pronunciar esses nomes aqui, ICI, e aí vai. Eu só vou comentar algumas aqui, porque eu achei bem curioso que a gente trata de bases que são regionais, e a gente fica pensando só em Cielo e Lilacs, né? Então, eu achei outras interessantes. Então, como eu falei para vocês, a Cielo SA, ou Cielosa, né, como alguns falam, é da África do Sul, a Redalica da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal. Essa outra aí, que eu não sei nem como pronunciar, porque é uma sigla, né? Ela trata da região sudeste asiática, né? Específica da área médica. A ICI é da Índia. Essa CSJD, eu sinceramente, eu não tive tempo. Na realidade, está na correria aqui antes de iniciar e colocando os links aqui, não consegui a tempo de colocar esse link para ela, tá? Mas ela é da China, tá? A ARC é da Austrália, as NZ-RIS é da Nova Zelândia, e assim por diante. Então, se vocês começarem a procurar e vasculhar a internet, vocês vão encontrar infinidade de outras bases regionais, tá? Aí, pessoal, por que eu trouxe essa informação? Porque, geralmente, quando a gente vai fazer especificamente o termo, um tipo de estudo que chama-se revisão sistemática ou revisão de escopo, geralmente a gente tenta englobar tudo que já foi feito sobre aquela área. Então, geralmente não é recomendado você consultar bases de dados regionais. Por quê? Porque se você consulta uma regional, você vai ter que consultar todas, porque senão você já vai ter um viés de seleção aí. Ou seja, um viés seria vai ficar tendenciosa a sua pesquisa. Então, geralmente, por exemplo, numa pesquisa do tipo revisão sistemática, revisão de escopo, e aí vai um punhado de outras derivadas, né? Tipos derivados de pesquisa, você geralmente vai tentar evitar bases regionais. Você vai tentar buscar tudo que existe, né? Ou pelo menos aquelas informações mais preciosas que estão disponíveis a nível global, e não especificamente a uma determinada região. Entendeu? Então, esse é o objetivo pelo qual eu trouxe essas regionais aqui para vocês entenderem. Então, se você vai fazer uma pesquisa e utiliza somente a Cielo, muito provavelmente, eu afirmo com certeza, que você não vai conseguir uma publicação, assim, daquelas tipo A1, a publicação top aí, digamos, das revistas. Por quê? Porque sua pesquisa ela ficou tendenciosa, tá? Então, é muito importante que vocês tenham essa compreensão, tá? Ok? Bom, gente, então, seguindo aqui no nosso cronograma, né, nós temos também algumas das bases que têm acesso livre. Ou seja, você vai lá, não precisa estar dentro de uma instituição, você simplesmente acessa o link e começa a pesquisar. Você vai ter os resultados ali. Por exemplo, Google Acadêmico, quem nunca usou, né, Google Scholar, né? Dentro do Google Acadêmico,
o problema é que vem muita informação que a gente classifica como literatura cinzenta, e às vezes nem é científica mesmo, né? São informações ali que não tem comprovação, porque ele utiliza, né, o mecanismo do Google, então ele, de alguma forma, varre toda a internet em busca de informação. É como se fosse um buscador Google melhorado, né, específico para a área acadêmica. Não existe garantia alguma do que está sendo retornado ali, ele tem um valor científico, tá? Então, a gente deve evitar. Geralmente, o Google Acadêmico ele é interessante para você, geralmente, acompanhar indicadores de citação de artigo e outras coisas, quando você é o autor, né? Mas não para você buscar informação preciosa, informação científica de qualidade, tá? A Cielo, né? Aí está o link dela, né? A gente já falou anteriormente um pouquinho. Então, ela é regional, então a gente deve evitá-la sempre que possível, porque você tem outras fontes que, inclusive, contempla revistas que estão indexadas pela Cielo, que são mais interessantes, né, do ponto de vista da pesquisa. Mas é uma iniciativa bacana, que ela tem, inclusive, apoio financeiro nacional. Depois vocês podem acessar o site e verificar isso aí, tá? Que vocês vão verificar as instituições que mantêm essa base. Mas, enfim, é um acesso livre, mas, de alguma forma, ela fica um pouco limitada, né? E na Europa, nós temos essa DOAJ, eu não sei se pronuncia dessa forma, mas o link está aí, que seria um diretório, né, de jornais de acesso aberto. Então, você tem ali na Europa todas aquelas revistas que são de acesso aberto, catalogadas nessa base aí, que é uma base referencial. Então, quando você acessa aí, você tem como pesquisar ou uma revista de acesso aberto, específica, para você ir lá e ver o conteúdo dela, né, de uma determinada área do conhecimento, por exemplo, ou você pode buscar artigos científicos de forma genérica, ou seja, contemplando todas essas revistas que têm acesso aberto. Ou seja, o pessoal fala aí que tem um movimento muito forte, né, ultimamente, para a ciência aberta, ou seja, essa ciência aberta, ela, de alguma forma, vai utilizar o acesso aberto também, né, enfim, você não tem que pagar para acessar o conteúdo. Bom, pessoal, e temos ainda mais um exemplo que eu gostaria de citar, mas poderia citar outros vários, né? Nós temos a BMJ Open, que é uma revista, né, da área mais da saúde, mas que você consegue também acessar artigos interessantes aí, tá? Pessoal, por que eu estou trazendo isso aqui? Só para trazer exemplos, tá? Então, vamos ver algumas práticas aqui. Primeira prática. Deixa eu verificar se vocês conseguem visualizar o navegador, meu navegador da internet. Estão conseguindo ver, pessoal? Sim. Sim. Ótimo, perfeito. Deixa eu só alternar uma tela aqui. Por exemplo, vamos supor que eu estivesse pesquisando algo na internet, né? Minha pesquisa, eu vou tratar ela sobre, por exemplo, iniciação científica no ensino médio. Bom, eu venho aqui no Cielo, né? Digitei ali, iniciação científica no ensino médio, e vou fazer a pesquisa. Pronto, eu tenho uma informação aqui. Só que aqui tem um grande problema. Por ela ser regional, tudo bem, ela vai me trazer retornos. Só que são textos que geralmente não são muito, digamos assim, bem consolidados na ciência, né? Porque são textos geralmente em idioma português, ou pelo menos aqui do idioma da América Latina e Caribe, né? Porque é o foco dessa base. Obviamente que você tem alguma coisa em inglês, você tem alguma coisa em espanhol, enfim, mas não é uma boa estratégia você fazer pesquisas com termos escritos em português. Eu não sei se vocês já repararam, para quem às vezes está iniciando, às vezes ainda não, né? Quando você escreve um artigo, né, científico, geralmente, independente do idioma que ele está, pelo menos o título, o resumo e as palavras-chave, existe uma cópia, né, ali dentro, uma cópia traduzida para o inglês, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Por que existe esse requisito de escrever esses 3 elementos sempre estarem presentes em inglês? Então, pessoal, o recomendado é você fazer pesquisa em inglês, no idioma inglês. Por exemplo, uma outra pesquisa que eu poderia fazer, né, que daria mais ou menos alguma coisa parecida, seria, por exemplo, eu vou tentar fazer rapidinho aqui, tá? E-Scientific Initiation... Isso, é porque está em inglês aqui, o meu navegador está corrigindo para o português. High School. Pronto.
Assim seria uma forma. Vamos lá, só para a gente ter uma ideia aqui, ó, nós tivemos 2 páginas de busca, né? Vamos verificar aqui. Bom, não teve retorno. Por quê? Porque é uma revista regional, e se você fizesse essa busca, muito provavelmente numa outra revista de âmbito mundial, você teria algum retorno, tá? Por quê? Porque são termos, né, que de alguma forma expandem mais. Então, por isso que a Cielo é um pouquinho complicada de você trabalhar, tá? Daqui a pouco a gente vai aprender como definir essas estratégias, não preocupem não, tá? Vamos lá, fazer só mais uma pesquisa aqui, só para vocês entenderem. Vou tentar um outro termo aqui, que trata da pesquisa na graduação, né? Treinamento em pesquisa da graduação no âmbito do Brasil. Pronto. Olha aí, agora já retornou. Então, assim, a gente tem que ficar um pouquinho com uma cautela, né? Quando a gente for utilizar conteúdo da Cielo, tá? Ok? Bom, pessoal, a ideia é só demonstrar mesmo para vocês como vocês utilizam, né? Então, de modo geral, toda a base, ela possui um local onde você vai colocar essa string de busca, né? Ou seja, as palavras-chave, né? Ou seja, são termos, indexadores aqui, que você vai alcançar, né? Esse conteúdo científico e vai recuperar ele. Então, por exemplo, olha só, quando eu fiz essa pesquisa aqui, ele me trouxe uma lista, tá vendo? Aqui você tem aqui por ano, você tem formas de fazer refinamento. Suponhamos que você se interessou por esse segundo artigo. Basta clicar em cima dele, você vai acessar esse conteúdo. Às vezes demora um pouquinho por conta da internet e tal, mas vamos ter esse retorno. Aqui eu não sei se é o DNS aqui da minha rede, o meu provedor de internet, às vezes ele está demorando um pouquinho, eu tenho que pressionar F5 aqui para ele atualizar e pronto. Aqui está o conteúdo, tá o artigo, tá? Olha só, como eu tinha falado para vocês, ó, nós temos aqui o resumo e logo em seguida nós temos o abstract, seria a tradução do resumo, tá? Ok? Esse artigo aqui está todo em português. E aí eu pergunto a vocês, vamos supor que a gente tenha publicado um artigo em português. Vocês acham que esse artigo ele vai ter um alcance mundial? Se ele está todo escrito em português, só o abstract em português, ou melhor, em inglês, o que vocês acham? Uma pessoa, um alemão, ele vai conseguir ler esse artigo nosso aqui, do nosso idioma, com facilidade? Se a gente já pesquisa em outra língua, o artigo também vai seguir essa lógica aí. Isso. O que acontece, pessoal? Daqui a pouco a gente vai falar, eu só estou começando a instigar vocês em relação ao idioma da ciência, mas daqui a pouco a gente chega lá, tá? Bom, deixa eu finalizar aqui, a gente avança aqui, que eu tenho mais uma dinâmicazinha aqui, uma práticazinha para a gente trabalhar. Vamos lá na próxima prática. Pronto, aqui nós temos o DOAJ, né? Eu não sei se pronuncia dessa forma, mas, enfim, tá aí. Suponhamos que eu quero encontrar um artigo que trata sobre pesquisa em educação, né? Ou melhor, uma revista. Vamos pesquisar pelo menos pelo journal, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, o nome da revista Research in Education, né? E vou fazer a pesquisa. Ele vai me retornar todas as revistas que tratam do tema Research in Education, né? Então, tá aqui, ó, tem aqui várias revistas, né? Por exemplo, vamos supor que a gente queira ver essa daqui, ó. Você clicando sobre ela. Aqui eu tenho informação básica, né? De catalogação, né? Dessa revista. Ó, ela aceita manuscritos em inglês, né? Aqui ela traz aqui, da România, né? România, é isso que está escrito, né? Tem a universidade que ela fica vinculada, enfim, tem algumas informações interessantes, tá? Aqui tem algumas palavras-chave de temas que ela publica, né? Que são comumente publicados nela. Enfim, é isso. E eu posso acessar o site desse journal, né? Dessa revista, clicando aqui no website. Aí eu vou acessar propriamente na revista. Espera um pouquinho só, deixa eu dar um F5 aqui, que o meu DNS aqui, meu provedor, ele está algum problema aqui. E principalmente quando é fora, às vezes tem que dar alguns F5s aqui, ele atualiza. Espera um pouco, vamos lá. Me ajuda aí, internet. Eu acho que agora não foi. Bom. Não quis acessar, vamos tentar outra revista aqui. Esse provedor aqui tá dando trabalho para a gente. Deixa eu tentar pegar outra aqui. Inclusive, eu testei essa mais cedo, tinha acessado, né?
pode ser que tenha algum problema com alguma conexão aí, porque como envolve conexões, né, cabos submarinos, né, cabos de fibra ótica, às vezes acontece dela romper e aí fica sem sinal, né, a gente não consegue acessar. E geralmente, como essa iniciativa é da Europa, né, então a gente depende desse tipo de tecnologia. Eu acho que essa aqui vai dar certo. Pronto, tá aqui, ó. Realia, então é Research in Education and Learning Innovation Archives, né? Então tá aqui, pessoal, ó, é uma revista, né? Então aqui você pode ver informações adicionais, tá? Então aqui tem o idioma, são alguns idiomas que você pode traduzir a interface dela. Se eu quiser ver o conteúdo, os arquivos, né? Ou seja, o que foi publicado, eu posso vir aqui, né? Aqui ela está no número 30, está em 2023, enfim, aqui tem vários artigos aqui, você pode ir navegando, porque cada revista ela tem uma interface diferente, tá? Ok? Então, uma forma é assim, para você acessar essas revistas abertas, né? Mas nós temos também como consultar o artigo propriamente dito. Basta eu vir aqui, ó, nessa plataforma e vir aqui em artigos. Aí eu posso querer colocar um tema, por exemplo, eu vou colocar aquele termo que eu havia pesquisado anteriormente na Cielo, né? Por exemplo, Undergraduation Research Training Brasil. Esses são os termos aí que eu vou utilizar, né? Em todos os campos, eu posso definir quais campos eu quero pesquisar, no título, somente no resumo, na palavra-chave, enfim, aí que tem várias formas, né? Idioma, DOI, enfim, você escolhe. Vou deixar todos os campos mesmos e clicar aqui em pesquisar. Olha aqui, pessoal, ó, vários artigos interessantes sobre aquela temática. Então, vocês já podem começar a explorar conteúdos da temática de vocês, pelo menos aquilo que vocês pretendem, né, pesquisar, né? Obviamente, vocês vão ter que compreender um pouquinho de inglês, né? Não tem como, enfim, faz parte, né? Enfim, a pesquisa se faz em inglês. E vocês podem começar a explorar essas fontes de informações, né, essas bases de dados, para começar a produzir o projeto de vocês, né, consolidar ele, né, para submeter ao CEP, para poder qualificar, enfim, até para dissertação lá na frente, né, tudo bem? Vamos acessar um artigo aqui qualquer, ó, tem um aqui falando sobre praxis, né, e curricularização da extensão universitária na educação física, ó, legal. Vamos clicar, deve ser em português, porque está escrito em português, com certeza. Ó, Lilian Aparecida Ferreira, né? E olha só, foi publicado no Brasil, né? Enfim, aí vocês vão navegando aqui, vocês vão ver todas as informações, né, disponíveis, né? Aqui você pode ler o artigo na íntegra, de forma online. Olha só, já acessamos aqui a interface da revista, né? Então, aí a gente já tem aqui o PDF da revista, aí a gente vai acessar o artigo propriamente dito, né? Ou seja, esse é o artigo, ó. O artigo completo, né, da forma que foi publicado em PDF, tá? Ok? Muita coisa de uma vez, pessoal? Ou tá todo mundo acompanhando bem aí? Vou alternar aqui, porque de repente eu tô falando sozinho aqui, minha rede tá caiu. Excelente, Oscar, pode... Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá bom, então, vamos dar sequência aqui, viu? Oscar, não enrola, hein, querido? Não, até meia-noite. Meia-noite é uma criança. Eu tô no slide 2 ainda, viu? Agora vai ser mais rápido, pessoal. Vai ser bem rapidinho aqui. Pessoal, vamos lá, então, agora, o tipo de acesso. Tem conteúdo que a gente tem que pagar por ele. Tem conteúdo que a cobrança é por assinatura. Tem outras bases que o acesso é livre. Os que são de acesso livre eu acabei de mostrar para vocês, né? Agora, nós temos também alguns conteúdos que são acessados exclusivamente por assinatura. E isso aí não é uma assinatura que eu, o Oscar, ou qualquer um de vocês vai lá e assina. É uma assinatura corporativa a nível de institucional, como é o caso da Elsevier, Springer Link, Wiley, e aí vai, né? Então, pessoal, isso é muito caro, tá? Não é barato, tá? E a gente tem que aproveitar. Só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como funciona esse processo. Depois vocês dão uma lida nesse link aqui, que a gente não vai perder tempo aqui, que a gente quer trabalhar as estratégias de busca lá na frente, né? Aqui trata sobre o mercado lucrativo da ciência, né? Por exemplo, caso vocês queiram acessar esse artigo aqui dessa revista, pessoal, olha só aqui quanto custa, $65.
tá? Aí você teria que clicar no botãozinho comprar, colocar seu cartão de crédito e obter um artigo de 6 páginas, sem saber se o conteúdo dele vai te servir ou não, tá? Então, você encontra muito disso na internet. Às vezes, de repente, você acha o metadado lá na Web of Science ou em qualquer outra base aí, né? A hora que você clica no artigo para acessar o texto completo, poxa, os caras estão querendo cobrar, entendeu? Ou seja, você tem que pagar por isso. Por quê? Porque manter a ciência não é barato. E, geralmente, alguém tem que pagar a conta de manter toda essa infraestrutura. Se você não paga a conta, né? Você que eu falo leitor, né? Quem produz o conhecimento tem que pagar. Ou algum órgão público tem que pagar. Então, assim, não existe nada de graça na ciência. Enfim, alguém tem que pagar. No caso dessa revista aqui, por exemplo, quem paga seria o leitor, tá? Mas nós temos também, no caso do portal de periódicos da CAPES, né? Alguns contratos. Nós temos isso, por estar vinculado a uma instituição pública, né? Nós temos acesso a uma gama de informações muito interessantes e muito preciosas, que poucas pessoas sabem utilizar. E aí, pessoal, chama atenção para vocês, tá? Porque é aqui que é o canal que vocês vão utilizar para poder conseguir acessar informação de qualidade científica, que, de alguma forma, o próprio governo está gastando, e é muito dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, o contratinho da Elsevier, né, para 4 anos, olha só, de 10/2 de 2023 a 31/12 de 2025, só para fornecer, prover acesso às bases de dados, né, foi 126 milhões de reais, quase 127 milhões de reais. Então, isso é muito caro. Gente, e se nós não utilizarmos isso aí, o que acontece? Fica mais caro ainda, porque o governo está gastando dinheiro sem que ninguém faça utilização. Então, por isso que a gente tem que sempre estar buscando também essas informações. Se a gente tem a Cielo, que é de graça, bacana, mas... verdade, pessoal, é dólares, bem lembrado, não é reais, é dólares. É uma fortuna isso aqui, né? Mas, enfim, a ciência se faz... Enfim, tem um custo, né, de se fazer ciência. Trazendo um outro aqui, da Clarivate Analytics, né, que inclusive está em processo de atualização de valores, né? Olha só, 18 milhões e meio de reais o contrato para o período de 2023 a 2025. Só que está suspenso, tá? Vocês não vão conseguir acessar conteúdo dessa base. Está em processo de... como fala? Prorrogação de contrato? Não, ajuste de valor, né? Porque as coisas inflacionaram e tal, e a empresa parece que entrou com pedido aí, o pessoal está tentando fazer um termo aditivo, tá? Para manter essa base funcionando, tá? Então, pessoal, se vocês forem lá no portal do periódico da CAPES, vocês podem acompanhar cada um dos contratos que estão disponíveis, que a CAPES fecha. É muito dinheiro. Vocês se assustam o quanto é caro para ficar sem utilização. Então, por isso que, ao invés de utilizar a Cielo, vocês vão utilizar um conteúdo que tem abrangência mundial, um conteúdo que já está consolidado, onde você encontra de forma muito mais ampla essa base de conhecimento, né, que já está bem consolidado, tá? Bom, pessoal, seguindo aí, só para vocês terem uma ideia, o tanto que esse mercado científico ele é tão alto, né? Ele é tão caro, ele explora, ele ganha tanto dinheiro, que a margem de lucro da Elsevier é mais de 40%. Se você compara com outras empresas por aí, né, tais como Bank of America, Toyota e Walmart, enfim, ela é o dobro, né? Enfim, é um dos mercados mais lucrativos que existem, né, no mundo. Bom, pessoal, então isso que eu trouxe para vocês, só para vocês refletirem. Caso vocês tenham tempo, né, e conheçam um pouquinho de inglês para assistir um filme em inglês, tem esse link aqui embaixo, que esse material está disponível, vocês assistem esse filme, vai ser bem interessante, vocês vão entender o quão caro e o quão lucrativo é o mercado científico. Bom, agora voltando ao que nos interessa, né, o tópico 3, então vamos lá. Como a gente vai acessar essas bases de dados, né? Nós vamos acessar essas bases de dados a partir do portal de periódicos da CAPES. Para que você acesse essa base, você precisa de ter um vínculo institucional, né? Mas não é qualquer vínculo, é um vínculo com uma instituição pública, ou de ensino, ou de pesquisa, né? Então, vocês precisam de acessar por meio da sua matrícula e da sua senha. Aquela matrícula e senha que você utiliza, por exemplo, aqui no IF Goiano, para acessar o Moodle, para acessar o Swap, para acessar o e-mail institucional e assim por diante, tá? Então, pessoal, esse aqui é o link do portal de periódicos da CAPES, tá? E para você fazer acesso a essa gama de conteúdo,
Ou você acessa de dentro da instituição, aí basta estar dentro da instituição, você já consegue acessar toda essa base de conhecimento. Ou você também pode estar em casa, desde que você tenha um vínculo ativo com a instituição, você consegue fazer o acesso remoto. Poucas pessoas sabem disso, tá? Então, eu acho importante já trazer essa informação para vocês, para que vocês já comecem a pesquisar de forma sem depender de ficar indo na instituição, por exemplo, só para acessar uma revista científica, por exemplo, né? Aqui, pessoal, eu trago alguns links, tá? 2 links aqui, para quem quiser aprender na prática aí, enfim, com mais detalhes, né, como acessar essas bases, então está à disposição. Vamos para uma prática aqui, então, eu vou fazer um acesso aqui, né, para que vocês entendam como que é o processo. Então, nós vamos acessar a comunidade acadêmica federativa, né, ou federada, que é o acesso CAF. Então, vamos lá fazer a prática, acessei o link. Bom, então esse aqui é o portal de periódicos da CAPES, que vocês estão vendo. Eu vou tentar ampliar um pouquinho aqui para que vocês vejam melhor, tá? Com a sua senha e a sua matrícula, você vai acessar o conteúdo, né? Que, enfim, nem todo cidadão brasileiro vai ter acesso. Então, vocês vão fazer o seguinte, pessoal, ó. Tá vendo aqui o acesso CAF aqui, ó, no cantinho? Vocês estão conseguindo visualizar? Tipo um menuzinho? Olha só, eu cliquei lá, aí abre essa tela, né? Ele explica aqui direitinho sobre a questão do IP, que se você estiver dentro da rede da instituição, eu clico em acesso CAF, né? Ou café, como melhor vocês preferirem, né? E eu vou digitar o nome da instituição, Goiano, por exemplo. Não precisa colocar nem tudo, só coloca uma parte e ele aparece. Ó, acessei o IF Goiano, cliquei em enviar. Ele vai me abrir essa tela onde eu vou digitar minha matrícula, né, e a minha senha. No caso aqui eu estou acessando como servidor, mas no caso de vocês, estudantes, mestrandos, vocês vão digitar a matrícula que vocês receberam, aquela de 2023, alguma coisa, né, e a senha que vocês cadastraram lá, tá? E aí vocês vão fazer login. Quando vocês fazem isso aí, é como se vocês teletransportassem para dentro da rede da instituição. Ou seja, vocês vão ter acesso a tudo que vocês teriam dentro da rede da instituição. E aí, pessoal, a partir daqui, eu tenho aqui um menuzinho aqui na CAPES, né? Olha só, acervo, e eu tenho aqui, ó, busca, assunto, lista de bases, o que nos interessa é essa aqui, ó, segunda, lista de bases e coleções. Clicando nesse item, aí nós temos aqui esse menuzinho, tá vendo? Ó, tem um menuzinho, na realidade são 3 abas, né? E aqui nós temos como se fossem uns menuzinhos, os links, né? Eu vou clicar em ver todas, só para vocês verem como é que funciona a lista de revistas. Então, aqui nós temos as várias revistas, as várias bases, né, de dados aí científicos que estão disponíveis. Aqui nós temos aqui, o que significa, o que tem dentro dessa base? Tem base que tem livro, tem base que tem patentes, tem base que tem repositório institucional e assim por diante. Eu estou mostrando para vocês, ó, pessoal, só a primeira de 13 telas, tá? Então, são 13 telas. Então, se você ir procurando aqui, ó, são várias, né? É uma quantidade enorme de informação. Mas eu vou voltar aqui, porque eu quero acessar uma específica. Por exemplo, a Scopus. Deixa eu tentar voltar aqui. A Scopus é com S, então eu vou clicar no S. Aí eu vou ver só as que começam com a letra S. Então, aqui eu tenho a Scopus. Deixa eu encontrá-la aqui. Eu poderia digitar também e procurar. Aqui, ó. Scopus Elsevier. Clicando nela, olha só o que acontece. Ele está gerando um token, né? Ou seja, está me autenticando, me autorizando a utilizar ela. Porque se eu tentar da minha casa sem primeiro fazer o acesso CAF, né, fazer aquela autenticação do CAF, eu não consigo acessar essa tela, tá? Ou seja, isso aqui é restrito. Por quê? Porque essa base é cara. Lembra que aquela base lá de 120 e tantos milhões de dólares, né? Então, aí nós temos uma interface que é muito parecido com a anterior. Então, eu vou colocar os termos aqui. Por exemplo, eu vou pegar um outro conjunto de termos para a gente não perder muito tempo em digitar, né? Olha só. Coloco as minhas palavrinhas aqui e vou clicar em Search, né? Vai demorar um pouquinho, ele vai trazer aqui para mim os meus artigos. Olha só o tanto de artigo. Para vocês terem uma ideia, só com esses termos aqui, ó, foram 18 documentos. Por quê? É uma estratégia um pouco mais delimitada, né? Mas para mim, acessar um artigo é da mesma forma. Ó, eu clico sobre o artigo, o nome do artigo que aparece na lista, né? Eu vou ser remetido a uma outra página. Nessa outra página aqui, eu tenho acesso, né, ao texto completo, eu posso fazer download, enfim, posso fazer uma infinidade de coisas aqui. Às vezes acontecem esses problemas, tá? Às vezes acontece, tem que insistir.
Vamos lá, vamos verificar se agora ele lê. Ele está com alguma falha, às vezes acontece, tá? Mas se vocês observarem, nós estamos com acesso institucional, tá? Ok? Aqui nós temos que ver aqui, ó, as referências citadas desse artigo, deveria estar aparecendo aqui nesse local aqui que está dando erro, né? O abstract, palavras-chave, título do artigo e outras informações mais. Enfim, por uma questão aí de falha, talvez, de rede ou de comunicação, não trouxe essa informação. Mas, na casa de vocês, com certeza, insistindo aí, dando um F5, enfim, insistindo, atualizando a página, você vai conseguir acessar essa informação. Ok, pessoal? Entenderam como chegar até as revistas? Então, nós temos uma infinidade de revistas. Agora tem que pegar aquelas que nos interessam, né? Que são da área de educação, da área de ensino, enfim. Na área da temática que nós vamos pesquisar, tá? Ok? Vamos seguir? Tem alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário até aqui? O Oscar, tem tanto comentário no chat que eu nem conseguiria te... Depois a gente marca outra live só para responder os comentários, pode ser? Pode ser. Ok, vamos lá. A parte boa é o seguinte, que vocês podem guardar esses comentários, eu vou fazer um convite ao final, tá? E aí vocês terão uma oportunidade para retirar essas dúvidas de vocês com maior tempo disponível para que a gente possa trabalhar muitas outras questões. Pessoal, para ser bem breve, o idioma da ciência, como nós já começamos a perceber, é o inglês, não tem como fugir disso, tá? A visibilidade da publicação, ela é muito maior quando se publica em inglês, ou seja, existe uma maior probabilidade de ser lido o seu artigo, o seu estudo, existe uma maior probabilidade de ser citado, e o que o cientista, o pesquisador quer quando publica algo, é que o seu documento, o seu manuscrito, ou seja, o seu artigo seja citado. Porque não é simplesmente você encaminhar aquilo ali para publicação e pronto, você esquecer. Geralmente você vai acompanhar o fator de impacto da sua publicação. Então, funciona dessa forma. Então, a gente espera que a comunidade científica absorva o conhecimento que você produziu, que você pesquisou, que você disponibilizou naquela base, tá? Então, pode ser que seja, em muitas revistas, um requisito editorial, ou seja, eles obrigam você a publicar em inglês. Uma revista de fator de impacto, geralmente é em inglês. Eles não permitem você publicar em outro idioma. Às vezes, algumas permitem você fazer uma cópia do inglês ou português, enfim, você faz duas publicações idênticas, né? Uma em português, outra em inglês, mas geralmente isso não é muito comum. E o alcance da publicação, ele é um alcance global, você está comunicando com toda a comunidade global de cientistas, não especificamente com alguém específico de uma determinada área. Caso, eventualmente, vocês ainda não estejam convencidos, aqui eu tenho um artigo que depois vocês vão acessar com calma e vão dar uma lida, que está em inglês, bacana, mas ele trata justamente o porquê que temos que publicar em inglês, tá? Depois vocês dão uma olhada nisso. Pessoal, e agora é o ápice da apresentação, a questão da recuperação da informação. Não adianta nada nós pagarmos milhões de reais por acesso a conteúdo se nós não sabemos acessar esse conteúdo. Mas o acesso ao conteúdo não basta saber acessar a revista. Nós temos que estabelecer uma estratégia de busca, porque aquele conhecimento que nos interessa, ele está ali dentro. Mas como acessar esse conhecimento depende de algumas estratégias, tá? Ok? Então, vamos lá, dar sequência aqui. Então, os metadados, é a partir desses metadados que a gente acessa esse conhecimento, né? Que a gente consegue capturar essa informação lá nesse mundo científico, né? Então, a gente vai ter que estabelecer uma estratégia boa. Ok, deixa eu só dar um clique aqui. Então, para a gente acessar esse conhecimento, nós vamos utilizar palavras-chave, palavrinhas, termos, né? Que a gente vai combiná-los a partir de operadores booleanos, né? Que é um conceito que vem lá da matemática, né? Relacionado a conjuntos, né? Então, nós temos o operador AND, OR e NOT. São os mais comuns. Praticamente todas as bases utilizam esses três operadores. Algumas, às vezes, não utilizam o NOT. Eu até descobri hoje uma, né? É a óbvia. Mas, em geral, ela utiliza, né? Esses três operadores são utilizados, na grande maioria. Nós temos caracteres coringas, ou caracteres de truncamento, que no caso aqui o asterisco, pode ser que seja um caractere diferente, né? Então, isso aí depende da base. Nós temos aspas, né? E nós temos parênteses. Basicamente, é isso aqui que nós temos que compreender. Avançando um pouquinho mais, né? Uma boa estratégia de busca, você vai combinar esses vários elementos. Como que funcionaria, né?
nós vamos estabelecer essa estratégia de busca a partir de blocos. Então, eu não vou entrar na questão da formação desses blocos, porque vai ter uma palestra, né, melhor, um mini curso que vai acontecer daqui a uns dias, né? Depois eu vou mandar o convite para todos vocês, e serão todos muito bem-vindos, na qual a gente vai aprender a trabalhar, né, como a gente deve planejar esses blocos. Mas, enfim, por enquanto aqui vamos entender assim, bloco como uma coisa de interesse, né? Um campo de interesse. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está fazendo uma pesquisa sobre educação. Então, eu vou colocar ali a palavra educator, mas existem sinônimos. Então, a gente vai ligar os sinônimos desse mesmo termo por OR, ou seja, educator, ou instructor, ou professor, por exemplo. Vamos considerar que são termos similares, digamos, do ponto de vista do que eu desejo alcançar. Então, termos similares que representam a mesma coisa, que são sinônimos, nós utilizamos o operador OR. O OR é como se fosse a união de conjuntos. Olha só aqui, pessoal, que legal que fica, ó. Vocês estão vendo que eu destaquei a palavra educator or instructor? O que nós estamos dizendo para a base de dados fazer é o que está dessas duas circunferências. Nós estamos pegando o que está os artigos que têm a palavra educator, juntamente com os artigos que possuem a palavra instructor. Nós estamos fazendo uma operação matemática, é isso mesmo, tá? Uma operação de conjuntos. Então, nós estamos unindo. Mas tem alguns artigos que provavelmente vão ter as duas coisas, que vai estar na intersecção, vai estar aqui bem no centro, tá? Então, isso também nos interessa. Então, nós estamos somando coisas, digamos assim. Vamos pensar dessa forma, tá? De forma bem genérica. Só que nós temos também um operador que possibilita agrupar blocos, né, de coisas que a gente quer pesquisar, que tem a função de intersecção. Esse operador de intersecção, ele faz o seguinte, ele pega coisas que tem tudo aquilo que a gente forneceu. Por exemplo, vamos supor que a gente está fazendo uma pesquisa sobre saúde mental, mental health, mas nós queremos também que seja mental health associado com COVID, ou seja, que tenha relação com o COVID. Então, eu vou colocar o termo AND. Então, mental health and COVID. Ou seja, o artigo tem que tratar das duas coisas. Se só tratar de mental health, não me interessa. Se só for COVID, também não me interessa. Mas eu quero também que tenha education. Então, ele tem que aparecer esses três termos no mesmo artigo para que o artigo ele seja retornado para mim, tá? Ok? Então, a ideia do AND seria de restringir o alcance do nosso escopo, né, de pesquisa. Por exemplo, se eu tenho mental health do lado esquerdo aqui, nessa circunferência da esquerda, e eu tenho COVID, o conjunto de artigos que tem essa palavra COVID aqui do lado direito, nessa circunferência da direita, se a gente utilizasse só mental health and COVID, o que nos interessa é só essa parte interna aqui, ó, é a intersecção. Ou seja, o restante não nos interessa. E aí eu poderia fazer isso com vários outros termos, enfim, não existe uma limitação. Aqui eu só estou demonstrando para 2 em formato de conjuntos, né? Mas não poderia em 3, 4, 5, enfim. Aí vai da sua necessidade, tá? Ok? Então vamos lá. Blocos são unidos por AND. Sinônimos dentro de um bloco a gente liga por OR. E aí, pessoal, às vezes acontece da nossa estratégia de busca ter que somar, ter que unir coisas aí, digamos, mental health and COVID, or COVID-19, or SARS-CoV-2 and education. O que significa isso aqui, pessoal? Essa parte do centro aqui são sinônimos da palavra COVID, ou seja, então quer dizer que isso aqui é um bloco, entendeu? Então, a gente está, de alguma forma, expandindo, nós estamos ampliando, digamos, o alcance da nossa base para o bloco do centro aqui, ó, porque a gente colocou sinônimos. Também poderíamos fazer do bloco da esquerda do AND e também do da direita do AND. Então, isso aí é recomendado que você pense dessa forma. Mas aí você me fala, poxa vida, eu vou fazer uma pesquisa, eu conheço o termo em português. Eu faço a tradução, eu vou utilizar só uma palavra. Às vezes é necessário você expandir, você tentar procurar sinônimos daquele mesmo termo em outros idiomas. Aí é uma tarefa difícil, né? Porque a gente não vive em outros idiomas e existem alguns termos que são bem específicos de uma determinada região. Então, vamos lá.
Pode ser necessário, às vezes, a gente ter que retirar algumas coisas. Por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa sobre saúde mental, mas eu não quero que aborde o período da Covid. Então, eu poderia retirar, né? Então, isso aqui eu faço uma apara. Eu tenho um conjunto de mental health e eu estou aparando com o termo, né? Eu não quero nada que tenha Covid. Então, eu estou aparando o primeiro. Por exemplo, mental health que não contenha Covid. Então, de alguma forma, eu estou restringindo de alguma forma. E também eu posso usar truncadores. Por exemplo, quando eu coloco estude asterisco, por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, que vai retornar para mim termos que tem estude, estudes, ou seja, no plural, studied, ou seja, estudado, né? Student, que é o estudante, studying, né? Que é estudando. Então, tudo isso aqui vai entrar. Então, com um único caractere, ao invés de utilizar study, or studies, or studied, or studied, eu falei errado, perdão, gente, eu estou enrolando a língua aqui. Ou studying, eu poderia colocar um asterisco, que de alguma forma eu abarco todos esses termos, porque eu tenho um radical comum, tá? Então, isso aqui é o truncamento. Então, quando eu utilizo desse exemplo aqui, na realidade, eu estou abordando todos esses demais aqui, tá? Ok? E, às vezes, a gente tem necessidade de perguntar um termo específico. Por isso que eu utilizei aqui, no caso do mental health, né? Eu utilizei entre aspas duplas, porque é um termo composto. Ou seja, é mental health nessa ordem e dessa forma. Se tiver um tracinho no meio, como está aqui, ó, ele não inclui. Se tiver, por exemplo, mental health care, também não vai colocar aqui, porque não é mental health. É mental health e mais alguma coisa. E se eu tiver algo no meio, que entre as duas palavras, também mental, behavior, eu não sei nem pronunciar esse negócio direito aqui, health. Então, eu tenho uma palavra no centro aqui, né, que de alguma forma faz com que essa estratégia de usar o asterisco, ou melhor, as aspas duplas, né, ela não abarque, tá? Então, essa é uma estratégia legal, tá? Mas seguindo ainda, vamos para uma práticazinha rápida aqui. Opa, não tem prática? Não cliquei na prática? Poxa, gente, daqui a pouco a gente faz essa prática. Vamos vir aqui. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma extração aqui de parte de uma revisão sistemática, né? Uma revisão sistemática que eu estou executando, porém, eu retirei alguns termos aqui, porque como a gente submeteu para publicação, eu não posso trazer exatamente do jeito que está lá. Então, eu fiz uma delimitação aqui. Se vocês observarem, olha só, o primeiro bloco que eu utilizei, eu usei researcher com suas derivações, né? Ou seja, está truncado aqui. Mentor com truncamento, supervisor, advisor, scientist, professor. Então, eu fiz um bloco, né, que representa a população na qual eu vou estudar, tá? Então, é o bloco 1. A gente chama bloco P aqui, né, de população. O segundo bloco, a gente trouxe aqui o fenômeno de interesse, fatores associados, fatores relacionados, né? Fatores correlacionados e assim por diante, né? Observe que aqui eu usei aspas duplas, então eu quero exatamente da forma que consta aqui, tá? Não tem variações, eu quero que venha dessa forma. E olha só, tanto em cima como embaixo, a gente fez as ligações dos termos de interesse por OR, que são sinônimos, ou às vezes não são sinônimos, mas são termos de interesse, né? Que compõem aquele mesmo bloco, né? No caso aqui, o fenômeno de interesse, tá? Aí, o bloco 3, né? Nós utilizamos aqui o contexto, né? O bloco 3 e 4. Aí a gente fez uma separação para ficar melhor organizado, mas olha só. Nós utilizamos vários termos. Alguns deles nós fizemos truncamento e outros não. Só para vocês terem uma ideia, olha só. Às vezes, dentro de um mesmo bloco, a gente pode fazer combinação de AND ou OR. Por exemplo, eu poderia combinar, por exemplo, nesse caso, ó, o primeiro termo com todos os termos que seguem depois do AND, né, que está aqui no amarelo. Eu poderia combinar o primeiro com todos os demais, ou seja, eu estou fazendo aqui digamos, combinando linhas e colunas, pensando assim matematicamente falando, né? Como se eu tivesse linhas, esses 3 termos que estão em verde, e nas colunas os demais termos que estão em amarelo. Então, eu estou combinando tudo aí, tá? Ok? É uma estratégia bacana, que amplia bastante o alcance, né? E nesse bloco 4 aqui, também, às vezes, acontece de eu
ter necessidade de ter esse conjunto de termos juntos, olha, education e instituição educacional, né, que seria aqui o objetivo. Só que às vezes pode ser instituições educacionais ou outros termos, né, similares. Então, eu posso fazer essas combinações. Então, pessoal, a utilização de operadores booleanos é muito interessante e amplia bastante. Então, você tem que compreender muito bem isso aqui para você ter sucesso na sua estratégia de busca, tá? Pessoal, e aí, por final, os blocos, né, como a gente havia dito anteriormente, são combinados. Ó, bloco 1, 2, 3 e 4, combinados aqui embaixo, ó, formando uma string de busca. Eu poderia escrever tudo numa única linha, ou seja, num único, ou, geralmente, as bases de dados me possibilita fazer por bloco e depois fazer união por meio da interface, tá? Ok? Que é o que está em rosa aqui embaixo, tá? Então, estou combinando, ó, bloco 1, end bloco 2, end bloco 3 e assim por diante. Então, quando a gente vai fazer uma revisão sistemática, por exemplo, a gente parte da definição de uma boa estratégia de busca, a gente faz a adequação dessa estratégia de busca às diversas bases para a gente buscar aqueles estudos de interesse, tá? Então, funciona dessa forma, ok? Então, pessoal, uma forma de vocês conseguirem obter termos similares, e aqui é muito interessante, consultando um tesaurus. Existem alguns tesauros que são específicos de algumas bases. Por exemplo, o Mesh Terms, DEX, que são vocabulários controlados da área da saúde. Só que nós temos outros aqui que são mais abrangentes. Por exemplo, esse primeiro aqui, da Merriam-Webster, né? Vamos acessar ele aqui para vocês verem como ele é. Ele é bastante interessante. Ó, cliquei em tesauros, porque eu não quero dicionário, eu quero tesauros. E, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa sobre educação. Eu vou colocar aqui, ó, education, e eu vou clicar em pesquisar. Olha só, tá que interessante, pessoal. Ó, isso aqui, pessoal, é pouca gente que sabe, tá? Vocês estão com a informação assim, ó, prontinha. Para quem está fazendo pesquisa aí, ó, com certeza isso aqui vai ser bastante útil. Porque você vai conseguir acessar coisas importantes do idioma que você não conhece muito bem, tá? Olha só, a palavra education, ela tem uma relevância, uma similaridade maior com schooling, teaching, instruction, tá vendo? Então, tá vendo aqui, ó, tem as cores mais alaranjadas, significa que são termos que são mais comumente utilizados, né? Em substituto ao termo que você utilizou aqui no Thesaurus, né, que você forneceu, tá? Esses demais training, tuition, não sei se pronuncia dessa forma também, a palavra, primeira vez que eu vejo ela aqui, development e assim por diante, são termos um pouco menos, mas se você pega os branquinhos aqui, estão bem na rabetinha aqui, são termos que possivelmente não fazem muito sentido você colocar como similar lá na sua estratégia de busca, tá? Para você estabelecer a sua estratégia. Vou pegar só mais um aqui, só para vocês verem. Por exemplo, vamos supor que alguém vai estudar paradigmas, né? Paradigmas da educação. Olha só, paradigma está associado com example. Enfim, não concordo muito com isso, não, mas tudo bem. Princípio, enfim, arquiteto, não sei nem pronunciar isso aqui, mas tudo bem, que essa palavrinha aqui eu estou tentando pronunciar ela, ó. Não sou muito bom em pronunciar em inglês, não. Prototype, enfim, aí vocês vão expandindo, vocês têm que fazer uma questão de uma pesquisa mesmo, ou seja, testando, ver o que retorna e tentar encontrar termos que complementam aquele escopo que você deseja abordar, tá? Bom, retornando aqui para a gente avançar e já ir para os finalmente, né? Eu teria mais duas práticas aqui, mas como avançar do horário aí, né, a gente deixa para vocês testarem, que é o vocabulário da Unesco, né, Thesaurus da Unesco e da ERIC, né, depois vocês podem fazer isso em casa com calma. Bom, gente, e aí, para a gente finalizar, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Nós vamos ter um outro mini curso que ele vai ser em 2 dias. Aí nós vamos ter tempo bastante para poder expandir, enfim, bastante essa temática. Ele vai chamar o seguinte, o título dele é o seguinte: Como fazer buscas em base de dados? Aprenda a elaborar uma boa estratégia. Nós vamos divulgar para vocês, tá? Essa temática. Vai acontecer no dia 31/5 e também no dia 7/6. Aqui, pessoal, minimamente a gente vai trabalhar aqui pelo menos umas 5, 6 horas, entendeu? Aí dá para a gente trabalhar bastante. Aí quem vai ministrar sou eu, o professor Matias, tá? Então, já estou divulgando previamente para vocês já saberem e prepararem a agenda de vocês, tá?
E aí, eu queria fazer um outro pedido para vocês, já trazendo uma dica muito importante. Pessoal, aprenda a usar Mendeley, tá? Vocês vão economizar um tempo absurdo. E aqui eu já trouxe até o link aqui para vocês acessarem o Mendeley. Para quem não conhece, muito bacana, tem muito curso de graça aí na internet, muito tutorial muito bacana. Procurem no YouTube e vocês vão ter uma velocidade na produção acadêmica de vocês absurda, tá? Então, para quem vai escrever artigo científico, Mendeley é a chave. Mendeley é que vai fazer toda a diferença para que vocês tenham eficiência, tá? Ok? Pessoal, então fico aqui, né, com essas breves orientações, né, esses conhecimentos que a gente gostaria de compartilhar com vocês. E aí estou disponível aqui para esclarecer alguma dúvida que, porventura, eu consiga ainda no avançar do horário aqui, mas sem problema. A gente pode ainda falar aí uma meia hora, né, até 10 horas dá para falar, tá? Então, vou tirar minha apresentação aqui, fiquem à vontade. Agora eu vou parar meu compartilhamento e eu estou à disposição de vocês. Diga lá, moça. Oscar, muito obrigada. Você com certeza aumentou aí minha clientela mais um pouco, né? Eu vou ficar rica tratando desse povo, porque deve estar todo mundo endoidecido, porque eu estou levemente enlouquecida. O Pedro que estava me acalmando aqui. Mas o Oscar, muito bom, bem didático. Provavelmente a gente vai pedir para você repetir, ou não, né? Ou esse curso realmente vai dar essa prática que a gente está precisando. Mas vamos ouvir, então, o professor Marcos. Parabéns, Oscar. Acho que eu vou falar para os colegas, né? Não se assustem com tanta informação, mas são informações importantes. Então, é importante que vocês vão absorvendo, porque a busca por artigos ela é fundamental. Fundamental, não tem jeito. Ela é o nosso recurso para trabalhar. Então, todas a gente vai começar amanhã a discutir sobre isso, variáveis, a hipótese, o objetivo. Então, toda essa discussão ela tem que ser baseada na literatura. Então, é fundamental. Ele já comentou o curso, né? No Instituto, nós acessamos essas bases, a maioria delas de graça, mas também ele mostrou lá como fazer isso por meio de uma proxy, né? Do e-mail e dos seus dados em algumas plataformas. A discussão dos descritores ela é fundamental. Na área de saúde, ela é muito mais clara, né, Bruna? Inclusive, tem nomes já bem definidos, por exemplo, o CID, né? É um exemplo. São exemplos de descritores para evitar confusão. Então, são muito importantes. E, às vezes, dependendo de uma área, como a área da educação, a área de administração, a área de humanos, às vezes não tem descritores tão bem definidos. Então, essa busca exploratória que o Oscar apresentou, ela é fundamental. A partir dos primeiros artigos que vocês perceberem, né? Nossa, é mais ou menos isso, é esse caminho, é essa comunidade que eu vou dialogar. Então, é importante verificar as palavras-chave que são utilizadas, os termos. Ele já mostrou algumas dicas, né, para encontrar palavras que são associadas com outras. Isso é muito importante. O Oscar tem participado dos grupos de pesquisa. Isso é fundamental. É importante que vocês procurem os orientadores depois, né? A gente vai discutir muito mais sobre isso. Esses 2 cursos que o Bosque já anunciou aqui, pelo menos os meus orientandos são convocados, né, a participar, porque eles são muito importantes, mas é gratuito, né? Então o colega está se esforçando. Eu acho que é muito importante que todos participem. O Mendeley, então, é fundamental, porque nós, como pesquisadores, nós precisamos de automatizar o que é possível, né? Esse é um tema que nós vamos discutir também novamente em outros momentos, mas é importante que vocês já comecem a internalizar esses elementos. Não se assustem por enquanto, eu estou vendo alguns rostinhos aqui um pouco assustados. Vamos absorvendo com calma, né? Mas são todos temas fundamentais. Muito obrigado, Bruno. Obrigada, Marcos. Matias? Oi, Bruno, tudo bem? Boa noite, pessoal. Está sendo meu primeiro contato, né, oficialmente, digamos assim, com a turma, né? Aquele dia à tarde não consegui participar, não estava tão bem de saúde, então dá para aproveitar a oportunidade, né, Bruno? Dá uma boa noite especial aí para todos, em especial para os novos mestrandos e mestrandas, né? Em relação ao Oscar, né, o Oscar, aproveitar, eu comentei aí no chat já,
mas parabenizar o Oscar pela apresentação, foi brilhante, muito didática. A gente pode se espelhar na forma que montou os slides, enfim, a forma didática que vem conduzindo, e também aproveitar o momento, né, Oscar, para te parabenizar em termos do seu empenho e dedicação nas atividades do mestrado. Então, Oscar, pessoal, e é algo que eu gostaria de se alentar na minha fala em relação às atividades do mestrando Oscar, né? Para além das atividades do mestrado, ele vem se dedicando também em contribuir com outros projetos de mestrandos e também está orientando a estudantes de iniciação científica. Então, assim como a Sara, né, Sara? Nós também temos adotado essa estratégia, e a gente conversa bastante, né, Moraes, Flávio, sobre isso, de envolver os mestrandos na orientação de estudantes de iniciação científica. Isso é importante para a formação de vocês, é importante para os grupos de pesquisa, né, e importante também para esse estudante de iniciação científica. Então, destacar isso, Oscar, né, e também, né, a motivação do Oscar para participar das reuniões presenciais. Então, o Oscar aí se desloca lá de Morrinhos, assim como a Sara fazia de Uruaçu para Ceres. É importante esse contato presencial, embora antes mesmo da reunião, né, Oscar, a gente estava na reunião online do nosso grupo de pesquisa, mas também a gente tem encontros presenciais, e destacar que os estudantes novos, aí, os mestrandos, estejam preparados para isso também, para se deslocar ao Campus Ceres, reunir, né, após a definição aí das orientações, reunir presencialmente, tomar um cafezinho juntos, conhecer e viver o prédio, né, o CIP, né, viver o campus, é importante isso para a formação de vocês, que muitas vezes, né, Moraes, entre um cafezinho e outro que surgem aí as melhores ideias ou as soluções para problemas complexos, né. Então, Oscar, só te parabenizar, né, e que você continue tendo, né, sempre essa vontade também de ajudar os colegas, como vem fazendo aqui, e já tem outros cursos aí agendados. Obrigado, Bruna. Obrigada, Matias. Pessoal, a culpa do Oscar ser desse jeito é do Matias, tá? Só vou dar essa dica aí. Ele chegou até nós, ele era um menino normal, entendeu? Aí passou pelo Matias e ficou assim. Tadinho, o Oscar nunca foi normal, gente. No primeiro dia de aula, o povo já olhava para mim e falava, gente, não esquenta, ele é assim. Tá? Eu já conheço, tá tudo bem. Bom, teve uma pergunta aqui agorinha, e eu perdi ela. A pessoa que fez a pergunta, poderia abrir o microfone e falar, por favor? Eu me lembro que alguém perguntou sobre inglês, Oscar, como que você fez? Você fez um curso? Olha, gente, inglês é o seguinte, você aprende muitas das vezes na prática. Por exemplo, como vocês perceberam muito bem, eu não pronuncio muito bem, porque eu não pratiquei a fala, né? Ou seja, para você aprender a falar bem, você tem que ir lá e fazer imersão nos Estados Unidos, é o ideal. Mas o meu inglês técnico para pegar um artigo e ler ele é bacana, entendeu? Assim, às vezes os primeiros você fica meio engastalhado, você vai aprendendo os termos técnicos da sua área, e aí depois com a prática você começa a quebrar essa barreira. Por quê? Porque mesmo que você pegue um parágrafo ali, que você tenha 4, 5 palavras que você não saiba, no contexto você compreende o que significa. E o que nós precisamos de fazer muitas das vezes é uma leitura dinâmica, você tem que compreender o contexto ali, enfim. É óbvio que chega um momento que você vai ter que esmiuçar, né? Aí sim você tem que compreender. E a revisão sistemática nos ajuda bastante, porque, por exemplo, eu não queria assustar vocês, não, mas depois eu tenho um curso de revisão sistemática, eu preparei, até ministrei no Integra, que foi 5 horas, tá? Mais ou menos. Então, assim, é muito cansativo para mim, mas é muito bacana porque tem uma repercussão muito positiva. A gente pode até pensar aí, se vocês se interessarem, a gente fazer um trabalho similar aqui com vocês. Mas para quem for fazer uma revisão sistemática, pessoal, muitas das vezes você vai ter aí, vamos considerar de 1.000 até 10.000 artigos para você fazer triagem. Ou seja, é muita coisa. Então você aprende, entendeu? Ou seja, é na prática mesmo. É isso mesmo. Então, é a experiência, é o dia a dia que faz com que você fique bom naquele negócio. Eu não sou bom, mas, enfim, a gente está aperfeiçoando dia após dia, tá? Adriane?
Aí, ó, a Sara começou com 6.813. Pode falar, Adriana. Não assustem com esses números. Tem as técnicas para ir bem rapidinho, tá? Às vezes você fica meio surtado quando você vê assim, faz estratégia de busca e vê que tanto de artigo, não preocupa, não. É que tudo dá um jeito. A gente ensina vocês o caminho das pedras. Adriana, você quer falar? Ah, tá. Deu BO. Normal. Acho que ela está digitando, então, Oscar. Enquanto a Adriana digita, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade, moçada. Oscar, depois você pega aqui para ler todos os elogios, tá? Ah, obrigado aí. Eu vou copiar aqui o chat agora, então, para garantir que eu vou, com carinho, olhar o que cada um falou. E a colega Elisângela perguntou se você conseguiu gravar, porque ela teve que se ausentar algumas vezes. Eu coloquei no outro computador. Se eu conseguir gravar, eu disponibilizo, tá? Aí eu peço para a coordenação aí, ou a Bruna mesmo, a Mirelle aí, disponibilizar para vocês, tá? Eu acho que eu acho que eu consegui gravar a Sara, como o tempo de gravação é 2 horas, então a hora que a Sara terminou, eu corri lá, cancelei e pedi para gravar de novo. Com certeza deve estar gravando ainda. Tomara, porque eu também vou precisar assistir de novo. Tá bom. A pergunta da Adriane, Oscar, foi sobre se o curso é um modelo de PE, o curso que você e o Matias vão dar. Você fala de PE, imagino que seja produto educacional, isso? Não, na realidade não. Na realidade, nós vamos ensinar vocês isso que eu ensinei para vocês hoje, que vocês imaginam que vocês já devem ter achado que é muita coisa, a gente vai ensinar vocês de forma mais precisa e mais detalhada como estabelecer e definir uma estratégia de busca mais detalhada, tá? Mais refinada, digamos. Que aí a gente tem, só para adiantar para vocês, aí tem estratégia pico, picote, picos, e pio, e aí vai um punhado de coisa para frente, sabe? Aí a gente vai destrinchar todo esse negócio, desde a definição do objetivo da pesquisa, definição da questão da pesquisa, até a definição da estratégia de busca, tá? Certo. Pessoal, mais alguém? Bom, então, acho que nós podemos encerrar. Com relação a esse curso que o Oscar falou, vocês com certeza vão receber avisos e convites e tal, fiquem tranquilos que a gente sempre mantém boas informações, inclusive o grupo, né? Você já tem um grupo e essas informações vão rolar lá no grupo. Bom, então acho que a gente pode encerrar, então, o 3º ciclo de palestras sobre pesquisas na EPT do ano de 2023. Foi muito bacana. Para vocês terem ideia, gente, nunca para, tá? A gente continua aprendendo. A gente está um ano na frente de vocês e a gente ainda escuta muita coisa que a gente não sabe, tá? Então, é um eterno aprendizado, não desistam. É muita coisa, mas a gente vai aprendendo um pouquinho a cada dia e no final vai dar certo. A Sara ali como prova disso. Vocês organizam, ano que vem eu vou estar longe, se Deus quiser, Marcos, vai ficar para essa turma aí. Eu digo para a turma nova mesmo. Ótimo, eles vão organizar. O bastão vai passando, né, Bruno? Exatamente. Pessoal, então, muito obrigada pela presença de